Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer aqui alguns comentários sobre o pacote de corte de gastos que foi proposto pelo governo federal e aprovado com algumas alterações pelo Congresso Nacional, certo? E focando em alguns pontos específicos, especificamente com uma crítica minha sobre como foi abordada a questão dos super salários, tá? Então vocês devem ter acompanhado aí na mídia, né, que o pacote de corte de gastos, ele era composto de uma PEC, né, de proposta de emenda à Constituição, e dois projetos de lei, certo? E isso aí realmente tramitou, né, num regime bem acelerado no Congresso para que essa matéria conseguisse ser aprovada antes do recesso, e de fato foi, certo? E assim, houveram vários assuntos que foram tratados, várias questões que foram tratadas, mas o que eu observo é assim, que houve um foco muito grande em restrição de benefícios para a população, né? Principalmente o governo estava mirando, né? Principalmente em restrições ao pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que o BPC ele é destinado a quem? A pessoas portadoras de deficiência e as pessoas idosas cuja renda familiar não permita que eles provenham o próprio sustento, né? Ou seja, pessoas deficientes e idosos que não conseguem prover o próprio sustento, certo? E o governo ele tinha várias medidas para restringir o BPC, certo? Felizmente o Congresso deu uma desidratada, né, nessa proposta do governo, né, de restringir o BPC, principalmente um ponto que eu acho muito leonino, era quando o governo previa que o BPC só seria destinado a pessoas que tivessem uma deficiência moderada ou grave, né? Então excluindo as pessoas que tivessem uma deficiência leve. E aí, felizmente, esse projeto, essa parte, o próprio presidente depois vetou, dizendo, né, enfim, se a pessoa tiver deficiência, a questão da deficiência vai ser analisada caso a caso, certo? Então o que a gente observa no pacote em geral foi, né, uma tentativa de restrição do BPC, uma restrição ao pagamento do abono salarial, que também é um benefício a pessoas, a trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, certo? E também uma limitação, uma trava ao crescimento, ao reajuste do salário mínimo, tá? E por outro lado, o que a gente observa é que questões que eu acho que seriam muito mais sensíveis e necessárias, por exemplo, né, a questão dos super salários, né? Você tem justamente estabelecer realmente um teto que limite esses super salários. Essa questão foi praticamente esvaziada. Para mim, a proposta trocou 6 por meia dúzia, não teve praticamente nenhuma mudança, né? E especificamente, pessoal, sobre essa questão dos super salários, para a gente entender, a própria Constituição, no artigo 37, inciso 11, ela estabelece que a remuneração e os subsídios, né, dos ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, mandatos eletivos, né, quem recebe pensão, ou seja, todos os rendimentos e vencimentos pagos, né, pela administração, tanto pela União, pelos estados e municípios, não pode exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que a gente chama do teto de gastos, certo? Esse subsídio atualmente está em torno de 44 mil e para o próximo ano vai ficar em torno de 45.600. Então, em tese, esse deveria ser o teto. Ninguém poderia ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, mais do que para o próximo ano R$ 45.600. Agora, infelizmente, a própria Constituição, ela já previa no artigo 37, inciso 11, que não seriam computados, ou seja, fura o teto, ou seja, poderia extrapolar o teto, as denominadas verbas ou parcelas de caráter indenizatório previstos em lei, certo? Então aí era justamente onde se criavam os famosos penduricalhos, né? Os auxílios moradia, os auxílios para tudo, inclusive teve até algo que saiu aí na mídia aí da desembargadora do TJ no Mato Grosso, que criou aí o Vale Peru aí, dando R$ 10.000 para os servidores, né? Ao título de um auxílio aí, né? Para eles poderem no Natal aí ter uma ceia mais farta, aí, R$ 10.000 a mais, né? Enfim, então a gente percebia que essa questão dos super salários, né? Essa questão dos penduricalhos que estavam sendo criados aí,
né? Há muito tempo já mereciam atenção especial. Agora, a meu ver, o que é que isso já havia essa brecha, que é essa questão das verbas de caráter indenizatório, e a PEC, ela meio que trocou 6 por meia dúzia, porque ela diz que as parcelas de caráter indenizatório, elas têm que estar expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional. Mas a redação anterior também dizia que essas verbas deveriam estar previstas em lei, e muitas vezes essas verbas indenizatórias eram criadas por normas infralegais, certo? E ainda assim, enquanto essa lei estipulando expressamente quais vão ser essas verbas que podem furar o teto, enquanto essa lei não for publicada, essas verbas podem continuar a ser pagas, certo? Então, o que a gente vê, no meu entender, que na prática, essa regulamentação dos supersalários, que realmente merecia, né, o governo ter sido mais rigoroso com isso, né, realmente trocou 6 por meia dúzia, tá? Enquanto isso, o governo acabou, né, tentando, arrochando, né, justamente do benefício de prestação continuada, salário mínimo, abono salarial, que é pago, né, às pessoas de mais baixa renda, de menor renda, certo? Enfim, então aqui ficam os meus comentários sobre a questão do pacote de gastos. Valeu, até o próximo vídeo.